E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Livrocast. Obrigado pela audiência. Já parou para pensar que um dos livros de sucesso mais impactantes de todos os tempos foi escrito há quase um século e que, mesmo assim, ele continua super atual? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Essa obra-prima nasceu de uma pesquisa de 20 anos com as mentes mais ricas e poderosas da época. Tudo para decifrar qual era a filosofia por trás de tanto sucesso. Então, vamos direto ao ponto que vira o jogo de cabeça para baixo. A grande sacada de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos que já existiu, era essa. Prosperidade não é sorte, é resultado. Ele dizia que a nossa mente é tipo um jardim, sabe? Se a gente planta sementes de pensamentos de sucesso e cuida delas todo dia, a colheita vai ser a riqueza. Agora, se a gente deixa as ervas daninhas da dúvida e do medo crescerem, já era. Foi exatamente essa filosofia que ele desafiou Napoleon Hill a desvendar e compartilhar com o mundo. E olha que interessante, o Carnegie não entregou uma receita de bolo, não. Foi mais um convite, uma espécie de caça ao tesouro. Ele acreditava que o segredo do sucesso não é algo que se ensina numa lousa, mas algo que a gente descobre quando a nossa mente está pronta para isso. A chave para abrir essa porta está nas nossas mãos. E o primeiríssimo passo para girar essa chave, esse é o mais importante de todos. O ponto de partida para qualquer conquista é o desejo. Mas, segundo a visão do livro, não estamos falando de eu queria tanto. Não, estamos falando de um desejo ardente. Pensa na mentalidade de um atleta olímpico, no foco total de um empreendedor que aposta tudo numa ideia. Não é sobre gostaria de ter dinheiro, é sobre eu vou ter essa quantia exata até essa data específica. É uma obsessão bem definida, e a história de Edwin C. Barnes mostra isso na prática, de um jeito incrível. Tenta visualizar a cena. Um jovem, praticamente sem um tostão no bolso, bate na porta do laboratório de ninguém menos que Thomas Edison. Ele não tinha grana, não tinha contatos importantes, mas olha, ele tinha algo muito, mas muito mais valioso. E o Edison viu isso na hora. Ele não viu um cara qualquer pedindo emprego. Ele viu nos olhos do Barnes a chama de um vencedor. Uma convicção tão forte que era quase palpável. A clareza do objetivo dele era cirúrgica. Ele não queria só um emprego. Milhares de pessoas queriam um emprego com o Edison. O Barnes tinha uma meta única, um alvo cravado na mente: se tornar sócio do maior inventor do mundo. Essa precisão é o que transforma um sonho vago num plano concreto. É a diferença total entre ficar andando em círculos e seguir um mapa que leva direto ao tesouro. E aqui vem o ato de coragem que mudou tudo. Ao queimar todas as pontes, o Barnes simplesmente eliminou a possibilidade de desistir. Não tinha plano B, não tinha e se não der certo, era o sucesso ou o nada. É o tipo de comprometimento total que alimenta um desejo ardente. E foi exatamente essa mentalidade de ou vai ou racha que no fim das contas garantiu a ele a tão sonhada sociedade com o Edison. Mas só o desejo não basta. É como ter uma Ferrari na garagem, mas com o tanque completamente vazio. O combustível que liga esse motor e transforma o desejo em realidade, segundo Hill, é o segundo princípio, a fé. É a fé que dá vida, que dá poder ao pensamento. E a fé dentro dessa filosofia não tem nada a ver com pensamento mágico. É, na verdade, uma programação mental. Pensa na sua mente subconsciente como um supercomputador. Através da autossugestão, ou seja, repetindo seu objetivo como se ele já fosse verdade, você está inserindo um código nesse computador. E quando o código é inserido com emoção e convicção, adivinha? O computador começa a rodar o programa. A diferença é gigantesca. A esperança é passiva. Ela fica sentada esperando que a sorte ou o destino ajudem. Já a fé é ativa. É uma certeza que vem de dentro e que guia cada passo que você dá. É a mudança de chave do eu gostaria que para o eu sei que vai acontecer. Esperar é uma coisa, ter fé é outra completamente diferente. E por que essa programação funciona? Porque o nosso subconsciente é como um gênio da lâmpada. Ele não julga os seus pedidos, ele apenas obedece. Ele não sabe a diferença entre o que é real e o que você imagina com força. Se o seu pensamento dominante for de escassez e medo, é isso que ele vai trabalhar para trazer para a sua vida. Mas, se você alimentar a sua mente com convicção, com a certeza da abundância, ele vai mover o mundo para materializar isso. Certo. Então a gente já tem um desejo ardente abastecido por uma fé inabalável. Mas e quando o mundo te dá um não? Quando as portas se fecham na sua cara? É aí que entra um motor que não te deixa parar no meio do caminho, a persistência.
Ela é simplesmente o antídoto contra qualquer fracasso temporário. O livro conta uma historinha rápida e poderosa de uma menina que foi cobrar uma dívida de 50 centavos. O homem se recusou a pagar, gritou com ela, tentou intimidar. Mas a garotinha nem se mexeu. Olho no olho, ela só repetia, cada vez mais firme, a minha mãe tem que ter esses 50 centavos. Cara, diante de uma força de vontade tão pura, a teimosia do homem derreteu. Ele pagou. A persistência dela foi mais forte que a resistência dele. A falta de persistência é, segundo Hill, a principal causa de fracasso. E esses aqui são os sintomas mais comuns. Dá uma olhada nessa lista. É quase um convite para a gente se olhar no espelho. Será que a gente se identifica com algum desses pontos? Se a resposta for sim, calma. Reconhecer já é o primeiro passo para começar a fortalecer esse músculo da vontade. Desejo, fé, persistência. Tá percebendo o padrão aqui? A jornada inteira acontece primeiro do lado de dentro. O ponto de partida não está na sua conta bancária nem na sua lista de contatos. A grande verdade que o livro revela é que a riqueza não está no mundo lá fora. Ela nasce e cresce primeiro dentro da gente. Essa pergunta leva a gente para o coração de toda essa filosofia. Pensa bem, no mundo cheio de incertezas, em que a gente não controla quase nada do que acontece lá fora, existe um único território onde nós somos os reis e rainhas absolutos. Qual é a única coisa que ninguém, jamais, em hipótese alguma, pode tirar de você? Exatamente, os seus pensamentos. Eles são o seu poder supremo. Pensa neles como sementes. E você tem o controle absoluto de escolher quais sementes vai plantar no jardim da sua mente. Se você plantar com cuidado, regar com fé e proteger com persistência, a colheita dos frutos que você imaginou é inevitável. E com isso, a gente chega na frase que imortalizou esse livro e essa ideia. Isso não é só uma frase motivacional bonita, não. É a síntese de uma lei universal. Conceber algo com desejo ardente, acreditar nisso com uma fé inabalável e persistir até o fim. Guarde isso. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. A filosofia está apresentada. O poder está nas suas mãos. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com ele? Muito obrigado por ouvir o canal Portal Livrocast.